Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre Botafogo nesse nosso conteúdo da hora do almoço. Hoje nós teremos 3 vídeos, assistam o nosso giro de notícias que foi um pouco ontem, né? Vocês vão entender o motivo lá no outro conteúdo aqui do canal. Assistam e deem moral para esse careca que vos fala. E vamos comentar sobre alguns assuntos do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Quem me acompanha aqui no canal diariamente sabe que se tem uma coisa que eu sou... é otimista. Sou muito otimista, sou um cara que eu posso ficar chateado no momento, mas daqui a pouco, opa, acabou, vamos comemorar, vamos rir, vamos brincar, vamos pensar de que tudo ruim pode ter alguma coisa boa. E vendo o que está acontecendo com o nosso Botafogo nesses últimos 4 jogos, em que são 4 derrotas consecutivas, algo que não acontecia com o nosso clube, eu fui analisar alguns pontos do Brasileiro do ano passado. E olha... esse mesmo grupo conseguiu superar uma fase adversa na temporada passada, de um momento de instabilidade em que o Botafogo e o botafoguense com medo de um rebaixamento para a segunda divisão, em que a gente não conseguia se firmar. O técnico Luiz Castro era contestado por todos, a maioria da torcida naquele momento, mesmo com algumas contratações ainda chegando no Alvinegro na segunda janela de transferências, pediam a cabeça do técnico português. Porém, esse elenco conseguiu dar uma resposta dentro de campo e depois da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de tudo aquilo que havia acontecido e um jogo dificílimo que aconteceu em Fortaleza. Estou colocando aqui a tabela, daqui a pouco eu irei voltar a falar sobre esse tema dentro desse nosso almoço com TF. Foi apenas um spoiler, mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Tenho visto algumas páginas, claro, são poucas, não são muitas, e alguns torcedores nos comentários, são poucos, não são muitos, pedindo 2 barrações que, na minha opinião, isso não pode acontecer. Primeiro, a barração do Tiquinho, gente, do Tiquinho. Alguns falando, Tiquinho não é mais o mesmo. Voltou da lesão e o Botafogo só perdeu. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Atlético, perdeu pra equipe do Corinthians. O Tiquinho já não joga mais como jogava antes. E outro, Eduardo não presta mais. Eduardo virou um jogador ruim. Não funciona, não cria, não faz mais nada. Tem que barrar o Eduardo. Eduardo é o pior jogador do meio campo do Botafogo. Preguiçoso. Vocês procurarem nos vídeos, na live pós-jogo, lá no canal do TF no Instagram. Sigam lá meu perfil no Instagram. Vocês encontrarão comentários neste estilo. E até mesmo ontem, na entrevista pós-jogo, na coletiva pós-jogo anteontem, né, na sexta-feira, o técnico Bruno Lage foi perguntado por uma jornalista a respeito de Tiquinho Soares e Eduardo, porque os dois não estão performando tão bem como performavam anteriormente. E o técnico explicou, e é a grande explicação. Pode acontecer, oscilações. Não apenas os dois. O Marlon Freitas, desde o jogo contra o Flamengo, não joga bem. Você tem outros atletas que não jogam bem, não estão jogando bem. Isso é do futebol. O Cuesta falhou, o Marçal falhou. Qualquer um pode falhar. Você pode falhar. Ontem escorreguei, tornozelo jogando futebol. Qualquer um pode cometer um erro, ter um dia ruim, dias ruins. Mas então, falar que os dois são enganações, como eu li de alguns, me irrita. Uma página pedindo a barração deles, cara. Tem que barrar o Tiquinho, o Eduardo. Eu falei, gente, pra que isso, meu Deus do céu? É tudo que o Botafogo não precisa. Não precisa barrar o Eduardo. Tem que fazer o time jogar em função do Eduardo no meio campo. Ele aparecer. E cá pra nós, em relação ao Eduardo, até a expulsão do Marçal, ele estava bem no jogo. Estava ali fazendo seu papel de armador, vindo flutuar aqui atrás. A partir do momento que o Marçal é expulso, o Eduardo vai fazer uma função que não é dele. Tem que recuar a linha do meio campo, fazer ali um papel de um segundo volante junto com o Marlon Freitas. E acaba mal no jogo. Termina fazendo uma partida ruim. Uma partida muito ruim, por sinal, contra a equipe do Corinthians, por causa da expulsão do Marçal. E ali você coloca erro do Bruno Lage. Era para ele ter tirado o Eduardo, ter colocado o Gabriel Pires, que é o jogador da função. É o jogador que faz ali a função de segundo homem do meio campo. Dito isso, essa é a minha opinião. Não tem que barrar nenhum dos dois. Tem que continuar dando moral pro Tiquinho, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Você vai barrar o melhor jogador. Imaginem se o Bruno Lage barra o Tiquinho Soares. Ele nem entra no estádio Newton Santos. Não tem como barrar Eduardo e Tiquinho. Não tem como. Mesmo com boas peças que a gente tem no banco. Não tem como você barrar nenhum dos dois. Mas ouça aí o que o técnico Bruno Lage falou a respeito deste tema. É a equipa. Nós temos que resolver o problema, é a equipa. Não pôr a pressão nenhuma em cima desses jogadores. É a equipa. Ganhamos e perdemos todos juntos. É a equipa. Continuar a trabalhar todo mundo. Tiquinho, perdão, você foi um bem. O Eduardo é um jogador muito importante para a equipa. Por isso é que no outro momento foi preservado. Nós sabemos o que é que estamos a fazer. Tiquinho,
Vem de uma longa paragem de 4 semanas, trabalho fantástico do departamento médico que o recuperou e que em tempo recorde quase recuperou para estar disponível para ajudar a equipa. Amanhã o Tiquinho vai fazer um remate, vai bater num jogador, como aconteceu várias vezes, e a bola vai entrar. Aquilo que a gente tem que criar é continuar com esta energia positiva e não trazer a energia negativa para dentro. Por isso é que eu peço, neste momento, aquilo que estes rapazes fizeram, de trazer a energia positiva e aquilo que se vive agora nos últimos 5, 6 jogos, nos jogos em casa, que é uma energia positiva dos adeptos, é agora. Foram eles que começaram isso, é agora essa energia positiva para cima dos jogadores. Quando eles andarem por aí, quando jantarem com os familiares, quando tiver a chegar ao CT, quando estivermos no aeroporto, mostrarem ainda mais essa energia positiva para eles sentirem que neste momento podem precisar desse conforto para continuar. Porque da minha parte, é isso que eu lhes transmito todos os dias, de qualidade do treino, da intensidade do treino e de continuarmos a trabalhar como equipe. Voltando aqui com o tema que nós tivemos o início do nosso almoço com o TF. Ano passado, no final do primeiro turno e no início do segundo turno, principalmente no início do segundo turno que eu quero me ater a esse papo, o Botafogo teve um momento de instabilidade e fazendo menos pontos do que nós temos agora no Campeonato Brasileiro. E jogando contra equipes mais fracas que nós jogamos. Aí você vai falar, TF, não era o mesmo Botafogo. Já estava uma transição. Você já tinha algumas peças chegando, você já tinha um time ali com bons nomes. Vou dar aqui alguns exemplos das escalações que nós tivemos nesses jogos. Pegando apenas o segundo turno como exemplo. Contra o Corinthians, quando a gente perde por 1-0 lá no Itaquerão, o Botafogo jogou com Gatito, Daniel Borges, Felipe Sampaio, Mezenga e Marçal. A zaga não tem nada a ver com a nossa zaga atual. Patrick de Paula, Tietê, Piazon, Lucas Fernandes e Jefinho. E no comando de ataque o Erisson. Era um time totalmente diferente. Não era a mesma escalação, mas, por exemplo, você tinha no banco de reservas jogadores como Luiz Henrique, você tinha no banco de reservas o Adrielson, então peças que viraram jogadores importantes nesse Botafogo desse ano. Então você já tinha ali ainda um time em transição, mas o Botafogo perde para o próprio Corinthians ano passado no Campeonato Brasileiro, para o mesmo Corinthians, que nós perdemos infelizmente na última sexta-feira, e pelo mesmo placar, por 1-0. Logo na sequência, no estádio Newton Santos, o Botafogo pegou a equipe do Ceará. Empatamos por 1-1, abrimos o placar com o Vitor Cuesta, depois o Botafogo toma um empate ali do Mendonça, né? O Botafogo jogou com Gatito, Saravia, Sampaio, Cuesta e Daniel Borges ali na esquerda. Meio campo, você teve ali até uma formação diferente, né? Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, Jefinho, Luiz Henrique, Erisson no comando de ataque. Já tinha um time ali ainda sem o Tiquinho Soares, que não tinha fechado o seu contrato com o Botafogo. Depois o Botafogo enfrentou o Atlético Goianiense, empatou por 0-0 no estádio Newton Santos. E jogamos com o seguinte time: Gatito, Daniel Borges, e aí começa a vir a era Adrielson. Felipe Sampaio foi expulso aos 62 minutos, algo semelhante ao que aconteceu ontem, né, com o Marçal. Você teve a entrada do Adrielson começando a formar a dupla com Cuesta e o Marçal na lateral esquerda. Meio campo você tinha Tietê, Eduardo, Oyama, né, o Oyama jogando segundo homem e com Tietê. Você teve Vitor Sá de um lado, Jefinho do outro, algo semelhante ao que aconteceu, e o Matheus Nascimento no comando de ataque. O Botafogo empatou com o Atlético Goianiense em casa nessa partida no estádio Newton Santos, e o torcedor saiu bastante irritado e muito preocupado com o rebaixamento naquele momento. Depois veio outro empate, dessa vez com a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. O Botafogo entrou em campo nesse dia com Gatito, Saravia, Adrielson, Cuesta e Marçal. Já li o Adrielson e Cuesta. O Adrielson nesse jogo foi criticado pela torcida porque ele tem uma falha em um dos gols do Juventude. Meio campo com Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, Vitor Sá e Jefinho, e no comando de ataque Júnior Santos. Você teve esse time, já era uma base bem conhecida de todos nós. E mais uma derrota no estádio Newton Santos, e foi para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi a última derrota que o Botafogo teve em sua casa nesse início de segundo turno do Campeonato Nacional. O Flamengo jogando com o time reserva e o Botafogo perde por 1-0. O Botafogo jogou com Gatito, Saravia, Adrielson, Cuesta e Marçal, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, Vitor Sá, Jefinho e Júnior Santos novamente como centroavante. Essas foram as 5 primeiras partidas do Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nós fizemos, naquele momento, 1 ponto em casa contra o Ceará, 1 ponto em casa contra o Atlético Goianiense e 1 ponto contra o Lanterna e praticamente rebaixado Juventude naquele momento do Campeonato Brasileiro. E com isso, todo mundo ali já estava preocupado que o Botafogo iria cair para a segunda divisão. E realmente, a partir do jogo contra o Fortaleza,
tudo muda pro Botafogo. Era uma partida que, se você perguntasse à época, para qualquer botafoguense, todos falavam: vamos tomar um pau do Fortaleza do Vojvoda, que era a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Nacional. E o que o Botafogo fez? Se superou, jogou pra caceta e venceu a equipe do Fortaleza. A partida foi lá no Castelão. O Botafogo jogou com Gatito, Rafael, que saiu machucado, teve aquela fratura no rosto, Adrielson, Cuesta e Marçal, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, que na época fez 2 gols, Vitor Sá jogando pela direita nesse momento, uma semelhança do último jogo, Jefinho pela esquerda, e foi a estreia do Tiquinho Soares, que naquele jogo não meteu gol. Foram 2 gols do Carlos Eduardo e 1 gol do Marçal. A partir dali, o Botafogo engrena no segundo turno do Campeonato Brasileiro, como a gente está vendo aqui na imagem que vocês estão aqui do lado. Tem ainda um empate decepcionante com o América Mineiro em casa, mas depois vence o Coritiba, vence fora de casa o Goiás, aí perde novamente para o Palmeiras e vence fora de casa o Avaí. Então, só para vocês terem uma ideia, da partida do Corinthians, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partidas do retorno do Campeonato Nacional, o Botafogo fez 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 16 pontos em 10 partidas no retorno do Campeonato Nacional. E o que aconteceu dali em diante? O Botafogo fez um brasileiro seguro, com perde e ganha, e termina ali com 29 pontos no retorno do Campeonato Brasileiro, se eu não estiver equivocado. Se o Botafogo fizer uma campanha de 29 pontos no retorno do Campeonato Nacional, nós seremos campeões. O início do retorno foi ruim, era um time em formação, um técnico tentando entender as peças, e o Botafogo conseguiu montar uma base, montar um time ali estruturado para vencer as suas partidas do Campeonato Brasileiro. Os jogadores são os mesmos, praticamente, quase na totalidade. Só o técnico que é diferente. Mas os atletas estão ali, as peças estão ali, e eu tenho certeza que eles irão dar a volta por cima. Eu confio nesses caras. Confio demais nesses caras. Eu tenho certeza que eles nos darão o tricampeonato brasileiro. Tenho fé, tenho confiança e vou acreditar. Desde Bruno Lage aqui agora bater na mesa. Mas é isso. Botafogo vai ser tricampeão brasileiro. Eu acredito. Tô batendo na mesa igual o Bruno Lage. Agora eu vou bater na mesa direto também, que o Bruno Lage pode bater na mesa, também posso. Fique com Deus. Eu confio no Botafogo. Valeu, fui.